Nós seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira, hoje falando sobre o conflito de gerações, profissões e profissionais que se destacam atualmente no mercado de trabalho dentro das empresas. Está conosco o Sidney Oliveira, escritor, especialista em gerações. Ele escreveu Geração Y, que já está na 5ª edição, o nascimento de uma nova versão de líderes. Geração Y, ser potencial ou ser talento? Faça por merecer. E esse último aqui, Jovens para Sempre. Como entender os conflitos de gerações? Estamos focando justamente nessa questão, ficou pendurado aí do último bloco, né? O que acontece quando jovens e veteranos se encontram no mercado de trabalho dentro das empresas? Acontece o conflito? Acontece. Se a gente fosse pensar só pela concorrência numérica, eu falei no outro bloco que tem 1 em cada 5 estudantes universitários tem mais de 40 anos. Imagina isso em termos de vagas. Tem 1 milhão de estudantes acima de 40 anos nas universidades, significa que tem 1 milhão de vagas a menos para o jovem perto dos 20 anos. Quer dizer, se a gente fosse olhar secamente, seria isso. No mercado de trabalho isso é um pouco mais subterrâneo, mas ele é verdadeiro. Porque chega o jovem ele é estimulado já há algum tempo, desde do processo educacional dele, ele é estimulado a ganhar informação, a contestar, a entrar mesmo, a ser inovador, a buscar a tecnologia como ferramenta principal dele. Ele vem turbinado. Ele chega e encontra aqueles outros jovens mais veteranos que já construíram a realidade da empresa, montaram aquela realidade do jeito que eles imaginavam ser a empresa adequada, e encontra esse jovem entrando assim, cheio de gás, contra um pessoal que tem um outro ritmo, porque é óbvio que a gente, mesmo tendo uma juventude mental, a gente tem ritmos diferentes, claro. Com outras premissas, com experiência. Esse jovem chega e encontra isso querendo, como toda juventude, não é privilégio da Y, né? Toda juventude ela é contestadora, ela é questionadora, ela busca implementar novidades para atender às próprias expectativas, mas eles chegam com energia porque foram turbinados, aí então eu vejo que estão todos muito carregados de energia, assim, pilhados, né? Entram na empresa querendo entrar e fazer o mundo acontecer. E encontram um jovem turbinado também. Por quê? Porque o jovem o jovem veterano, ele está com vontade, está descobrindo que ainda consegue, está descobrindo que está cheio de energia, cheio de vontade, e eles começam a disputar um espaço. E aí tem um conflito que acontece, que é a experiência fala mais alto. Porque a empresa ela é muito focada em resultado. E quando a gente está falando de resultado, quanto menos risco eu colocar o resultado, melhor para o negócio. Claro. A empresa naturalmente opta por quem tem capacidade de cometer menos falhas ou ter menos riscos. O jovem turbinado, ele é turbinado, mas ele não tem experiência, então ele tem um potencial de riscos maior do que o mais veterano. E aí eu não estou falando do jovem de 20 contra o jovem de 58, não é isso. Isso está bem nítido, e eles não entram em conflito. O engraçado é que não é esse que entra em conflito. Quem está entrando em conflito é o jovem de 26, 27 anos, que já montou o processo e está querendo mostrar a que veio, é o de 26, 27, contra o jovem de 38, 40, 42, que ainda está numa categoria jovem, mas não tem toda a turbina do jovem, e eles estão entrando. Então, quando eu vejo os conflitos, não estamos falando daquele conflito estereotipado, né? Do garoto de 19 anos que vai de bermuda e tênis trabalhar contra o senhor de paletó e gravata que não consegue entender porque o menino vem de bermuda. Isso é muito, muito bonitinho para apresentar-se, mas isso não é o que está acontecendo. O conflito está no meio. E eu estou falando de uma turma que está em conflito que tem entre 25 e 45 anos. Quer dizer, é como se fosse um hiato de juventude onde eles estão brigando. E aí, assim, quem tem mais experiência acaba levando vantagem sobre o jovem que não foi exposto. O jovem que não foi exposto, normalmente ele busca uma alternativa. Então, um fator que chamou muita atenção no mundo corporativo nesses últimos anos é justamente a questão da rotatividade. Quer dizer, o jovem, mais jovem, na casa dos 25 anos de idade, ele entra na empresa, encontra esse cenário negativo, ele vai buscar um outro cenário. E ele abre mão com muita facilidade do emprego. E isso está acontecendo, inclusive, no setor público. Eu faço consultoria para algumas empresas do setor público, e aí o setor público é diferente. Porque ele fala, mas a pessoa gastou uma energia para passar num concurso público, é difícil. E eu estava ontem, inclusive, com uma empresa do setor público que falou, as empresas, eu nunca tive problema com gente pedindo demissão. E o jovem entra,
fica 6 meses aqui não e aguenta pede e demissão. Sai. E antigamente isso era incomum. Público. Não, né? assim, não existe essa realidade. Eu nunca tive que lidar com isso. O jovem entra e vai embora. Eu falei, mas espera um pouquinho, você fez um concurso público. Eu fiz, mas não era o que eu queria e foi embora. Ele fala, como assim vai embora? O jovem tem essa capacidade de virar a página, esse jovem de hoje, virar a página. Ele tem. Rapidamente mudar a rota. Ele muda a rota, mas sabe por que ele muda a rota? Porque ele tem a infraestrutura resolvida. Justamente. Então a gente tem um fator aí que é a infraestrutura, e quando eu falo infraestrutura, é óbvio que a gente está falando de uma camada da sociedade. Quanto mais infraestrutura ele tiver, mais atrevido e mais ousado ele é. Então, quando a gente fala de um jovem que já tem casa para morar, não tem que se preocupar com casa. A casa já é toda automática, porque o quarto dele se arruma sozinho, a comida se vê sozinho, tudo, a roupa dele se lava sozinho, a internet dele se paga sozinho, o carro que ele tem se abastece sozinho. Quer dizer, eu brinco muito que esse jovem está numa infraestrutura ótima para ele voar alto, mas o que ele faz? Ele fica atrevido. Então ele fala, olha, eu cheguei aqui. A gente sabe que no mundo corporativo não é aquela maravilha, não é um painel doce o tempo todo. E o que acontece com esse jovem? Se ele está com essa parte resolvida, ele fica mais atrevido. E eu falo a palavra atrevido porque assim, ele não tem muito o que perder, então ele confronta o chefe, na maioria das vezes, que é de outra geração, e ele fala, eu não preciso aguentar isso. Aí ele pega e troca de emprego. E ele vai buscar isso aí num outro cenário. Só que todos os cenários têm o seu dissabor. Toda a realidade, qualquer que seja empresa de tecnologia de vanguarda, seja aquele banco muito tradicional, conservador, tudo é natureza do negócio corporativo. Só agora, que o jovem... é importante ele passar por essas experiências, na sua visão? Não, eu acho que não. Eu acho que o jovem que está fazendo esse movimento de troca, ele não está se atentando para o processo de formação dele. Porque, assim, tem um fator que é, quando você entra num cenário novo, você é novato. Quando você é novato, não vão te dar o maior desafio, aquele que impacta no resultado. Vão primeiro ver até onde você vai. Então não vão te desafiar, muitas vezes não te desafia o teu talento todo, mas você recebe trabalho braçal, operacional, sei lá. Aí ele pega e está nesse momento que é um momento de trabalho, muito trabalho, mas pouco desafio grande. E ele estudou muito e ele fala, eu já fiz faculdade, esse desafio ficar aqui escovando planilha, não... E ele se sente assim, é natural. Só que quando ele muda para um novo cenário, no novo cenário, ele é novato novamente. E aí ele vai receber desafios de baixo valor, até confiar nele. Se ele fica trocando o tempo todo, ele começa a se especializar em ser novato. Ou seja, nunca ele vai receber um desafio grande o suficiente para mostrar o talento dele. E ele acaba demorando mais para desenvolver a própria trajetória. Ou seja, o jovem que opta por essa experimentação, ele não ganha experiência. Ele está experimentando cenários, nunca dá um desafio legal para ele, e ele vai se acostumando com um nível de desafio baixo. O dia que ele quiser um desafio maior, ele não tem estrutura para aguentar. Então, o jovem tem que ser um pouco mais estratégico e segurar um pouco mais a onda nesse processo, porque trocar é muito fácil. Nesse momento, o Brasil, com crescimento econômico, com pleno emprego, que a gente está vendo, está fácil dele arrumar um emprego, ele sai daqui e vai para um lugar melhor. É fácil, mas de repente ele está dando um tiro no pé dele quando ele está trocando de emprego. Isso aí é uma coisa que eu tenho alertado o mais jovem a tomar um cuidado, porque ele pode estar atrasando a carreira dele e não adiantando a carreira dele. Então, o que ele tem que fazer quando ele dá de cara com o jovem veterano, em vez de entrar no confronto? Ele não pode aproveitar a experiência do outro e unir a teoria que ele tem, a formação acadêmica que ele tem? Isso vai ser melhor? É romântico falar assim, olha, eu vou ficar com ele, vou pegar a experiência dele, é muito romântico, muito bacana, mas na prática o que acaba acontecendo é o conflito mesmo, né? Mesmo. A concorrência. Agora tem uma forma do jovem conseguir, vamos dizer, trazer isso a favor dele. O mais veterano, ele não tem o mesmo ritmo e normalmente não tem a mesma intimidade, principalmente com tecnologia, que foi exatamente o que o jovem teve mais exposição e, portanto, ele tem mais intimidade. O jovem pode fazer um acordo de cavalheiros fazendo a mentoria reversa. Ou seja, o jovem entra e fala, eu vou te inserir, como você comentou, eu vou te inserir nas redes sociais, eu vou criar atalhos para você ganhar intimidade mais rápido com essa tecnologia, do tipo, eu vou servir de mentor, quer dizer, o jovem entra como mentor num determinado aspecto que ele domina com mais
propriedade, por ter sido mais exposto, e em troca, o que acontece com o mentor mais veterano? Ele cria uma condição de integração, onde o veterano fala, bom, agora eu vou te ensinar também o meu lado, porque é tipo assim, eu tenho que dar o troco. Toma lá da cá, claro, uma troca. No princípio da conflito, mas aí que tá, o conflito, ele é uma troca. Você me bateu, eu também te bato. Você me mentorou, você me ensinou um negócio, eu também tenho que te ensinar. Muda o formato. Que ainda assim, quer dizer, ainda é a concorrência, mas é uma concorrência positiva para ambos os lados. E aí a gente vê que esse caminho, quando ele é bem construído, quando o gestor, normalmente os gestores de RH começaram a perceber isso recentemente. Quando eles começam a perceber isso, quer dizer, promover o encontro, a integração, nesse sentido, você está usando, é o princípio do judô. Você usa a concorrência a favor e não contra, para um sabotar o outro. Para você isso usa... acontecer, precisa de maturidade, né? De ambos os lados. Tem que ter o desejo e tem que ter um monitoramento para isso acontecer. Nós estamos falando com o Sidney Oliveira, escritor, especialista em gerações. Daqui a pouco tem mais um bloco, vamos continuar tocando nessa questão. Até já.